Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso podcast, sempre trazendo aqui pessoas muito interessantes e, obviamente, com conhecimento que vai ser certamente útil para você. Dessa feita, um querido amigo, pessoa que eu, particularmente, tenho grande admiração por ele, que é o Luciano Rocha. Luciano Rocha, seja muito bem-vindo em nosso programa. Uma honra te receber aqui. A honra é toda minha, Reinaldo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. A gente estava tentando há um tempinho conciliar as agendas para poder estar aqui, primeiro, colocando sempre a conversa em dia e, segundo, poder compartilhar com os teus ouvintes, teus telespectadores, aquilo que a gente tem construído junto, principalmente nessa questão de relacionamento. Entre outras coisas, o Luciano ele tem um programa de TV ali em Jundiaí, vai falar sobre isso depois. Então, é como se o papel fosse inverso hoje aqui. Eu sou um mero aprendiz aqui, fazendo trabalho, e o Luciano é um profissional que já atua com TV e programas de TV já há quantos anos? 18 anos. 18 anos. Então, cara, eu fico intimidado diante aqui do meu grande mestre, Luciano. Então, é um papel trocado hoje. É claro que ele vai ser o entrevistado, mas que bom estar aqui. O Luciano, só apresentando rapidamente, é empresário, apresentador de TV, dos maiores especialistas, é um dos maiores especialistas em influência de bastidores e também desenvolvimento de redes para ecossistemas de pessoas de alto nível, C-Level. Ele é fundador da Prime Leads Brasil e também criador da metodologia proprietárias como IMR, que é o Índice de Maturidade Relacional e Arquitetura Relacional. Luciano, você na nossa conversa assim, de bastidores falou assim, que uma coisa que achei bastante interessante, acesso é que leva ao sucesso. E contando um pouco da sua história, eu gostaria que você abordasse também essa ideia de transformar todo um trabalho de leads para um trabalho mais profundo, que não é só apresentar pessoas, mas criar essa inteligência relacional. A gente tem, Reinaldo, uma cultura, não só no Brasil, mas os países latinos, de achar que network é conhecer pessoas. E você não tem dificuldade em conhecer pessoas hoje com essa cultura que a gente foi educado quando se pensa em network, né? Você tem centenas, se não milhares de eventos acontecendo simultaneamente nesse momento no Brasil. Você pode conhecer quem você deseja conhecer. Desde um presidente da República, um ministro de Estado, presidente de uma grande empresa, algum potencial líder para o teu negócio. A questão é o seguinte, como é que você vai ser lembrado no dia seguinte do evento? Porque o que acontece com essa cultura é que o evento morre no evento. Você conhece pessoas importantes, pessoas interessantes, você até faz boas conexões, só que no dia seguinte, essa pessoa que talvez seja interessante para você voltou para o ambiente dela, o evento já saiu da mente dela e você é mais uma pessoa dentre tantas querendo acessá-las. Então essa é a grande diferença que a gente tem há 13 anos tentado trazer como clareza daquilo que é de fato inteligência relacional e daquilo que de fato é network dentro desse ambiente e desse formato que a gente foi educado. Então, quando a gente entende de que eu preciso desenvolver relacionamentos, eu preciso ter em mente de que isso é um processo que demanda técnica, que demanda tempo, que demanda energia. E nós, como sempre temos pressas em tudo, a gente não investe esse tempo para poder aprofundar relacionamento e a gente fica simplesmente acumulando contatos. Interessante isso. E tendo em vista como você fala, né? Você vai num evento, vai lá num stand, conversa com uma pessoa, ali você troca cartões, mas já tem uma intenção de negócios, a pessoa te conhece, então já criou uma abertura para você depois entrar em contato com a pessoa, porque houve interesse mútuo. Mas você entrar numa empresa e querer falar lá com o C-Level, você tem que bater na porta, está blindado até com guardas de segurança, secretárias, e não pode, não tem tempo, e você pega um telefone, um LinkedIn, mas é difícil romper essa barreira, não é? A gente tem uma mentalidade de venda, né? De estabelecer um processo transacional, né? E isso cada vez menos tem espaço no meio corporativo. Você desenvolve negócio como consequência de um processo, de um relacionamento bem construído. Mas, como a gente tem um padrão mental de vender, a gente sempre está interessado em tirar do outro aquilo que nos interessa. E, obviamente, isso gera desconforto. Quando a gente entende de que venda é um processo e ele é consequência, eu começo a entender de que eu preciso me interessar primeiro pelo outro
para que depois esse movimento possa, em algum momento, sim ou não, trazer algum benefício para nós. Isso é uma virada de chave, é uma quebra de paradigma e é você decidir caminhar por um caminho na contramão daquilo pela qual a gente foi educado, de que é sempre um movimento transacional e não de construção de relacionamento. Bom, isso para você que está ouvindo aqui o Luciano, pode fazer muito sentido, na medida que vocês também estão no mercado, no mundo. Aqui nós estamos lidando com CEOs, com amigos da gestão de recursos humanos, com empresários, empreendedores, com coaches, com mentores, com pessoas que lidam com pessoas. E o quão é importante essa percepção de que eu tenho toda uma estrutura hoje, creio que a maioria das pessoas tem essa estrutura de network, de fazer impulsionamentos, de deixar mensagem no LinkedIn, atender, de repente provocar, criando lá os seus funis de relacionamento e contato para gerar vendas. Você está trazendo assim uma informação que não é nova também. Me lembro há muitos anos o Minarelli falava lá no livro que ele escreveu sobre networking, da importância do contato e relacionamento. E você traz isso também como a sua base. Mas só que você deu um outro passo de qualidade num outro projeto que você acabou de dizer que inaugurou esse ano, que é essa inteligência relacional ou até arquitetura. Gostei também dessas duas palavras, inteligência ou arquitetura relacional. Efetivamente, eu gostaria que você explorasse um pouco mais, dando assim uma informação bastante útil para você que está aí nos vendo e certamente querendo saber o que significa isso. E creio que, na medida do possível, isso pode ser também útil para você aprofundar e conhecer um pouco mais esse conceito desenvolvido por você, Luciano. Então, nós desenvolvemos, na verdade a Prime tem 13 anos, né? E não há nenhuma ruptura entre o que a gente está fazendo e aquilo que a gente fez há 13 anos e que a gente vem construindo há 13 anos atrás. O que houve é um aprofundamento daquilo que a gente já desenvolveu, trazendo mais ciência com essa questão de construção de relacionamento. Pois bem, o que nós criamos a partir de janeiro de 2026, Reinaldo? Nós criamos um sistema Prime de inteligência relacional. Esse sistema Prime ele tem 4 camadas. Ele tem primeiro um conceito, que é inteligência relacional, que inteligência relacional é a capacidade de transformar relacionamentos em acesso estratégico. E eventualmente em negócios. Independente da sua necessidade ou do teu objetivo. Então. Você pode, para aumentar negócio, identificar uma oportunidade de conselho dentro de uma empresa, uma reposição profissional como executivo. Então, a palavra que sustenta o sistema é acesso. E é isso que divide, basicamente, pessoas hoje no mundo corporativo. Pessoas que têm acesso são pessoas que têm sucesso, e pessoas que não têm acesso são pessoas que vivem correndo atrás de oportunidade e muitas vezes batendo em portas fechadas. Processo cansativo, oneroso, desgastante. Então a inteligência relacional ela vem para potencializar, ou melhor dizendo, aumentar a capacidade de acesso do executivo ou das empresas no mercado. Então esse é o conceito, primeira camada. A segunda camada nós criamos o IMR, que é o Índice de Maturidade Relacional, que mede a capacidade do executivo ou da empresa de acessar oportunidades do mercado. Com base nesse diagnóstico, a gente criou e nós desenvolvemos a arquitetura relacional que desenvolve a capacidade do executivo ou da empresa de acessar oportunidades do mercado. Então esse sistema que nós desenvolvemos e o trabalho que a gente tem desenvolvido em propagar essa visão que a gente tem hoje sobre relacionamento no mercado. Interessante. E essa metodologia tem auxiliado os contatos seus associados, não sei como é que você tem, são associados, pessoas que fazem parte da sua rede e apoiando-os e ajudando essas pessoas para questões talvez de transição de carreira. Quais os benefícios que as pessoas têm em participar do seu processo ou projeto de inteligência relacional ou simples network, como você chamava há um tempo atrás? Basicamente é resolver as dores que eles têm hoje. Então você pega um executivo que hoje está em transição de carreira, ele não tem problema no currículo. Tem problema na sua formação, na sua história, nas patentes que ele carregou. Qual é a dor que ele tem hoje? A falta de acessar oportunidades.
Então, você ter um bom currículo, uma boa formação, isso é pré-requisito. O que vai de fato fazer diferença na sua carreira, por exemplo, como executivo, é a tua capacidade de acessar. E o que nós fazemos como Prime é desenvolver essa capacidade, que é um grande gap que existe no mercado hoje, dos executivos ou das empresas poderem acelerar, quer seja negócio, quer seja carreira, aumentando a sua capacidade de acessar oportunidades. Quando a gente fala, Reinaldo, acessar oportunidades, a gente está falando de conversar com decisores. Aquelas pessoas que têm o poder de fato de assinar o contrato, de assinar o cheque. E são essas pessoas que são inacessíveis quando você não tem um processo para isso. Então o sistema que nós desenvolvemos foi justamente dando ferramentas e inteligência para que ele possa quebrar essas barreiras e acessar as pessoas que ele precisa acessar para falar do seu negócio e para de repente levar uma solução que esse decisor tem e que ainda não conhece essa pessoa que tem essa capacidade de resolver essas dores. Interessante isso, hein? E de que maneiras, essa é a questão, as pessoas têm lá, eventualmente, seus gaps, as suas limitações. Claro que o currículo é bom, a formação é assim, você tem uma boa formação, uma faculdade, mestrado, doutorado, etc., mas além disso tem um bom inglês, e hoje já não basta talvez o inglês, talvez a pessoa tenha que ter também outros idiomas, quem sabe mandarim, ou até outras capacidades. Agora essa inteligência artificial que vem com toda uma estrutura renovada em termos de competências, de utilizar ou não adequadamente em função do seu trabalho. Mas quais são as principais limitações que você tem observado nos executivos nessa condição de transição ou de carreira ou de um posicionamento? Eu falo isso porque eu tenho observado que pessoas que têm todo o conhecimento, o potencial, e você é um exímio comunicador, tem o seu programa, eu te admiro em relação ao que você faz em relação a isso. E a comunicação, por exemplo, é uma limitação para muita gente. E além disso, como é que você vê isso, você observa e você ajuda as pessoas na resolução dessas dificuldades ou outras limitações que as pessoas possam ter nesse nível de lidar com decisores? Porque assim, a pessoa às vezes termina a base porque está diante dela um Luciano Rocha, né? De repente, a pessoa fica intimidada, a pessoa tem um título, um cargo, uma posição, uma sala bonita, e tem gente que nessa hora ainda se sente intimidada. Eu acho que, primeira coisa, Reinaldo, a tua atividade e a tua história, ela hoje fala muito com uma necessidade que existe no meio corporativo. Quando o executivo deixa o seu gabinete acarpetado, quando ele se desprovém da sua patente, ele tem que olhar para o CPF dele e tentar, de alguma maneira, entender os gaps que ele tem e desenvolver capacidade, competências que até então não eram pré-requisitos ou necessários para que ele atuasse como executivo. E poucas pessoas têm a competência, a capacidade e a história que você tem de poder apoiar esse público que tem essa dor. E eu te falo porque há 13 anos eu trabalho com rede, eu trabalho com pessoas, já mentorei mais de 1.600 executivos de alto nível, de grandes empresas, e eu sei que essa dor, reconhecida ou não, existe no mercado hoje. Então aí tem um gap que eu entendo que você pode e o mercado precisa que você ajude. As outras questões, elas invariavelmente, elas giram em torno do acesso. Quando se fala em acesso, a gente pensa só que é relacionamento, que é conhecer pessoas, mas tem alguns passos para trás. Por exemplo, o executivo que hoje pretende ser um conselheiro, será um mapeamento das competências dele? Os ativos que ele tem e que ele desenvolveu ao longo da carreira, as realizações, as conquistas, os seus cases de sucesso, porque esses ativos eles vão ser transformados no seu propósito de valor. Qual é a tese de valor, melhor dizendo, desse executivo como conselheiro? A tese de valor nada mais é do que esse inventário que ele precisa fazer da sua carreira profissional. Uma vez que ele faz esse inventário, que ele constrói a sua tese, qual é o próximo passo que ele tem que fazer e que não fazem, Reinaldo? É identificar quais são os territórios que falam com a sua tese. Quais são as empresas que têm dores que os ativos dele podem resolver ou contribuir numa cadeira de conselho. Depois construir um mapa relacional.
de pessoas que podem levar ele até esses territórios. Depois vai para uma segunda etapa, que é ativar esses relacionamentos. Depois você vai nutrir, cadenciar e governar esse processo todo. Então, para cada movimento que a gente estruturou, ele foi pensado justamente nesses gaps, que inclui comunicação, postura, comportamento, que é aquilo que o amigo tem feito com brilhantismo no mercado brasileiro, na sua história toda, e que vem de alguma maneira de encontro com essa necessidade que também existe na vida e na carreira desses executivos. Curiosamente, Luciano, curiosamente também, começamos nessa sala aqui, exatamente aqui nessa sala que eu comecei há 42 anos, nosso treinamento, os nossos cursos de oratória, de comunicação verbal, inspirados lá no grande mestre, que foi o professor Oswaldo Melantônio, do qual também me tornei assistente dele, depois de 5 anos fazendo curso com ele, os cursos eram anuais. Então resolvi, ele me apoiou inclusive para montar a minha escola também. Reinaldo, você vai, você tem jeito, você tem talento. Eu mesmo não acreditava tanto assim, mas inspirado e apoiado pelo mestre, acabei montando. E um outro ponto, eu queria que fosse na Avenida Paulista. E aqui era difícil, porque os prédios não funcionavam à noite, nem finais de semana. Então, o que eu conheci de porteiro, zelador, de gente aqui, porque eu rodei de fora, de lado a lado, de rabo a rabo, Avenida Paulista. Tinha que ser na Paulista. Até que encontrei aqui nesse prédio, um prédio antigo, histórico, mas é um prédio decaído, feio. Esses caixilhos todos novos, os elevadores todos novos. Inclusive, faço parte aqui do conselho de administração do prédio e reformamos tudo. Piso, e aqui era escuro nos tapetes dos corredores, e aqui virou um prédio moderno. E aqui então estamos há 42 anos. E daqui, dessa sala, nós começamos a ampliar para as empresas e treinamos mais de 120 mil pessoas e mais de 1.000 projetos customizados para empresas. Aproveitando para contar um pouquinho da minha história aqui, não sei se o Luciano conhece isso, mas entendendo assim essa necessidade desse gap. E o curioso dessa história é que os problemas que havia nesse sentido das pessoas, dos executivos, são os mesmos problemas que existem hoje. Ou é o medo, é a ansiedade, a dificuldade, a estruturação do pensamento, como é que eu começo, como é que eu desenvolvo, como é que eu me posiciono, como é que eu tenho força, como é que então eu impacto as pessoas na contação de uma boa história para envolver até emocionalmente as pessoas. É um mundo esse, né? Tão interessante e fascinante. Deixa eu inverter o papel aqui, já que eu fui convidado para ser entrevistado, eu quero te fazer uma pergunta. Tem muito uma crença hoje no mercado de executivo de que eu não nasci para me relacionar com pessoas. E eu digo que é técnica. Não é... Claro que tem algumas pessoas que têm dom, mais facilidade, mas se você aprendeu a técnica, você consegue se relacionar com as pessoas. No seu caso especificamente, né? Uma pessoa mais tímida, mais introvertida, é possível ela se tornar uma boa comunicadora? Eu tive o prazer de escrever alguns livros, e um deles fala sobre as 7 dimensões da comunicação verbal. A dimensão é a comunicação intrapessoal, que tem a ver com conhecimento, com autoconhecimento, ou autoliderança. Qual é o meu propósito de vida, quais são os meus valores, qual é a minha crença, às vezes limitante, para eu poder me conhecer, reforçar os meus pontos fortes e trabalhar também nos meus gaps. Aí entram métodos, exercícios, práticas, e aqui é um laboratório. Nós temos câmaras que, na verdade, esse estúdio nasceu em função de servir aos nossos alunos, e para que eles pudessem ter a oportunidade de participar de um podcast, de uma gravação em vídeo, de montar uma apresentação mais profissional. E assim, é o que você fala. Normalmente eu pergunto assim, você toca algum instrumento? Vamos pensar que fosse você com essa limitação. Poxa, mas será que eu tenho dom para isso? Algumas pessoas não acreditam no seu real potencial. E você toca algum instrumento musical? Tem um dom para música? Algumas pessoas tocam violão, tal. Tudo bem, se você tem um dom, tem uma facilidade, um bom ouvido, com facilidade você vai tocar no violão, um instrumento, um piano qualquer. Mas as pessoas que não têm talvez esse dom nato, ela vai com partituras, com técnicas e métodos também desenvolver. Da pouca prática é tanto que ela até supera as pessoas que têm um dom e não desenvolveram. Daí a importância da prática. E quanto mais a pessoa exercita, mais ela sai daquele plano, daquela condição de crença negativa, limitante, ou de que não é capaz, síndromes de impostor, etc. Daí a pouco se transforma num grande palestrante e começa a ganhar a vida falando, e não só falando, mas acolhendo, envolvendo, estimulando, seduzindo, influenciando pessoas a partir de boa fala. Então, são métodos, são sistemas. Temos um método aqui também bastante conhecido, pelo menos no nosso meio, que foi criado aqui, que é o método falar.
5 letrinhas, um acrônimo, mas que fala assim, F de finalidade. Finalidade tem a ver com sonho, desejo, expectativa. Depois, assim, de análise, que é uma anamnese, seus pontos fortes, fracos, entre a SWOT, para que a pessoa tenha, de fato, uma percepção das suas qualidades, para que possam trazer para a consciência e transformá-las em segurança, em transformação de vidas. Depois, entra a lapidação, faz um plano de ação para entrar na prática, exercício, é voz, é corpo, é postura, é organização das ideias, um planejamento, uma roteirização, uma contação de uma boa história para dar vida à fala, e a fala começa a ficar mais interessante. Depois da lapidação, vem a avaliação. Beleza, treinou, desenvolveu, vamos agora mensurar os resultados. Aí a pessoa faz um teste, uma apresentação, ou se coloca numa discussão, numa reunião, etc., para se perceber se ela de fato desenvolveu e se aquilo que ela desenvolveu está adequado já. Se não conseguiu chegar lá, volta para a lapidação, aquele ponto que precisa até que a avaliação fale, está ok. Aí chegou no resultado. Aí se estabelece um plano de ação para não só perpetuar o resultado, mas evoluir, continuar um processo de evolução ao longo da vida. Então, assim, a gente tem ajudado pessoas nesse... É legal, simples, mas funciona, é legal. Porque você transforma a vida, né? É. Quando você tem uma pessoa introvertida, uma pessoa que tem dificuldade em se relacionar e mesmo se expor, ela está limitando a sua própria capacidade, né? E você começa a destravar uma vida e construir talvez um futuro que sem esse destravamento poderia ser construído, né? Luciano, no seu trabalho como todo, lidando com altos executivos, pressupondo que a pessoa para chegar lá deva ter, né? A gente costuma dizer na brincadeira, comido muita grama, deve ter tomado muitos tropeços, né? Me conte assim, não se me conta as pingas que eu tomei, mas os tombos que eu tomei, ninguém conta. Obviamente, muitas limitações e dificuldades. Quais as principais dificuldades que você tem notado e tem apoiado e ajudado essas pessoas a resolverem relacionadas à comunicação? Basicamente, elas assumirem seu CPF. Né? As pessoas, elas sempre se apoiam na patente ou num CNPJ para ser um personagem. Né? Quando ela perde esse status, é impressionante como falta coragem e preparo para que de fato, porque não muda nada. Ele com patente, sendo patente, com patente e sem patente, ele é a mesma pessoa. Sem a patente ele conseguiria realizar aquilo que ele realizou com a patente. Então, quando ele perde essa, entre aspas, segurança que ele tem, aí ele precisa de apoio. Precisa se desenvolver primeiro, como um amigo mesmo bem disse, né? Olhar para dentro de si, desconstruir crenças limitantes, desconstruir paradigmas, para que ele possa de fato se olhar no espelho sem CNPJ, mas reconhecendo de fato a capacidade e o poder de realização que ele tem. E se ele tem dúvida, é só olhar para a história dele que ele vai identificar as vezes que ele construiu coisas grandes que fizeram diferença na empresa que ele servia até então. Então, acho que a grande virada é crença, Reinaldo, porque um outro ponto que eu falo para você, né? Essas crenças que vão nos paralisando, agindo como âncoras nas nossas vidas. Tem muito executivo que hoje quer ser um consultor com a crença que ele tem, eu não sei vender. Mas não tem que vender, você tem que saber se relacionar com as pessoas. Então, eu acho que a desconstrução de crenças, a mudança de paradigmas, eu acho que é o grande desafio que a gente tem enfrentado em apoiar esses grandes executivos. Falar em mudança e crença, eu concordo plenamente com você. E muitas dessas crenças não são nossas, são heranças, muitas vezes malditas de um processo educacional ou de uma influência de fora que a pessoa então acabou acumulando e pelo estímulo e pela repetição acaba sendo para ela aquela mentira, porque ela está lastreada, baseada na apreciação, aprovação de outras pessoas. E quantas pessoas há que passam a vida tentando agradar as outras pessoas, tentando ser, né, aplaudido, tentando desfilar na passarela, de repente assim, cada um tem as suas limitações. E nem sempre as coisas acontecem para eu receber aplausos. Eu tenho que erro muitas vezes, mas eu não quero errar. E quantas pessoas há que são perfeccionistas? Não me permito ao erro. Mas é o erro que você aprende. É lá que você vai perceber que você tem alguma limitação, ou perceber que eu estou com uma crença limitante, não estou me dando conta de que está impedindo que eu cresça. Daí então trabalho isso, ou transformo, ou modifico essa crença, e a partir daí eu passo a ter mais confiança, autoconfiança. Eu vou assim, talvez levantando a mão. Alguém gostaria, antes eu nunca levantava a mão, de repente se alguém gostaria, a pessoa levanta um dedinho. Daí a pouco ela levanta um pouquinho mais, daí a pouco ela levanta, daí a pouco levanta as duas mãos, daí a pouco tem que tirar o microfone dela, porque ela percebeu que tinha um poder extraordinário. Tem uma história legal.
Tivemos aqui uma vez um professor da GV fazendo o curso, acho que muitos executivos em turmas abertas, veio aqui, Reinaldo, tem aqui um professor da GV, minha assessoria aqui, falou, tem aqui um professor da GV que veio fazer, se inscreveu no curso. Ele é catedrático da GV, leciona há 10 anos na GV. Eu fiquei meio preocupado, o que veio fazer uma pessoa dessas aqui? Eu vou aprender muito com ele, mas também meio intimidado e tal. Até que tive o prazer de conhecer a pessoa extraordinária, culto, uma pessoa maravilhosa, assim, de bom papo, de boa conversa. E depois, aqui fazemos gravações, aqui é um laboratório. Você erra, faz, erra, e súbito, erra, experimenta e acerta. Daí a pouco vai percebendo e vai aprendendo técnicas. Depois de uma primeira gravação, eu já sabia por que ele estava aqui. Culto, mas só que a fala dele era monótona, linear. Assim, os alunos vêm com sono, trabalhar o dia inteiro. Mentira! Ele é que gerava esse sono nas pessoas. Então, trabalhei com ele, voz, postura, dar vida à fala, interpretar gestos, voz, postura, expressão facial, expressão corporal. Ele se apaixonou por ele mesmo. Tanto que depois de 10 anos, ele treinou, praticou, enfim, começou a aplicar isso nas salas de aula, etc. Depois de 10 anos, pela primeira vez, ele foi convidado para ser o paraninfo das turmas. Mudou a vida dele. Ficamos amigos, aí depois de um tempo, e o mundo até... Nunca mais tive contato com ele, mas tem uma boa história para contar esse fato que você acabou de falar. Eu imagino a quantidade de histórias que o amigo tem, né? Tem. E o quão de gratidão existe hoje na vida de seres humanos que foram transformados através da convivência e do aprendizado com o amigo, né? Isso passa a ser propósito de vida, né? É verdade. Hoje subindo no elevador de manhã, estava assim, o Reinaldo Passadori. Sou eu por enquanto, é legal. Eu quero dizer, eu fiz um curso com você há mais de 20 anos. Todo gratificado assim, falou, que legal, e você como é que tá? Veio para uma reunião aqui no prédio, e todo feliz assim, trouxe para cá, mostrei o estúdio, mostrei tudo aqui, ficou feliz ainda, levei um cartão, vamos manter contato, que prazer revê-lo, tal, que coisa boa. Essa sensação que eu creio que você tem também. E um ponto também que você tem atuado, gostaria de voltar para você, nesse aspecto também de... Você escreveu uma coisa assim, falando sobre o cansaço de executivos, que na medida do seu esforço, do seu empenho, acabam tendo assim, aquele lado de, chamado assim, a solidão de um líder, de um gestor, que muitas das vezes quer resolver os problemas sozinho e não tem uma rede de apoio para que possa trocar ideias e trocar experiências, para que ele possa estar mais tranquilo, falando com seus iguais, para se fortalecer até nas suas decisões e no seu trabalho. Como é que é isso? Isso é muito comum, né? Quanto mais você sobe, mais solidão você carrega nessa subida, né? A gente tem tentado, de alguma maneira, Reinaldo, criar ambientes para poder proporcionar relacionamentos de alta confiança para que esses executivos possam, muitas vezes, externalizar as suas fraquezas, as suas ansiedades, as suas preocupações, porque a gente goste ou não, aceite ou não, o mundo corporativo é cruel. Por que a gente falou há pouco tempo, por que as pessoas vivem hoje como personagens? Porque o mundo valoriza quem é bom. Ninguém quer ficar do lado de um derrotado, de uma pessoa limitada, ainda que a gente discorde disso, mas o jogo é esse. Então essa própria sociedade, esse próprio meio corporativo, ele força o ser humano, que por trás de um crachá existe uma pessoa, sim, a tentar ser boa em tudo ao mesmo tempo, né? Não é diferente em relação aos executivos, que muitas vezes têm problema na sua família, problema com vício, com relacionamento com o filho, porque de alguma maneira são personagens que ele acaba vivendo. Quando ele abre a porta da sua casa, ele precisa viver uma realidade que muitas vezes não sabe lidar, por estar tão acostumado a lidar hoje com aquilo que o sustenta, que é o seu status, a sua posição como empresário, como executivo. Interessante isso, hein? Outro ponto que também tem a ver com você, ou uma coisa que está propagada, vinculada a você, é que em grandes vendas no ambiente corporativo, você disse em algum momento, de alguma forma, que muitas dos insucessos dessas vendas acontecem não na hora da proposta, mas muito antes, porque pela série de razões que você defende em termos de contato, relacionamento, respeito e conhecimento. Como é que é isso?
a gente vai para o tradicional funil de venda, né? Onde você faz prospecção fria, tenta de alguma maneira qualificar esse lead, se aproximar desse lead, desenvolver relacionamento com esse lead para poder apresentar uma proposta para ele, e a gente vê um funil lento e com uma baixa taxa de conversão. Então, perceba que a baixa taxa de conversão, ela é simplesmente consequência, porque o funil, como funil, ele é o resultado daquilo que acontece nas etapas anteriores. Por quê? Falta inteligência relacional. Porque você começa a trabalhar um processo muito tradicional no mercado, que talvez funcionou em algum momento, e para alguns segmentos continue funcionando, mas para outros não. Você pega o segmento do amigo, por exemplo, né? Você precisa conhecer pessoas, decisores estratégicos, que podem efetivamente abrir oportunidades para uma boa conversa, para que você consiga resolver as dores que eles têm. E seus executivos, representando as empresas do nível que eles têm hoje, eles precisam saber falar, se comunicar. Sim. Então, essa questão da venda, aonde que nasce o problema? No acesso. Se eu não acesso a pessoa certa, se eu não entro pela porta correta, se eu entro para aquele nível hierárquico tradicional, não que não vá acontecer a venda, mas a probabilidade disso acontecer e a lentidão é muito grande. Sim. Por isso que a gente trabalha o funil de vendas através de relacionamento, para que quando esse relacionamento for ativado, ele já vai nutrido com um relacionamento construído com a pessoa certa. E dessa maneira você coloca uma velocidade no teu funil de venda, trazendo resultados mais expressivos em menor tempo e menor esforço. Pode ser que seja a sua dúvida, ou talvez sua limitação ou dificuldade, quando você oferece seu produto, que pode ser como um palestrante, que pode ser um mentor, um produto que você queira oferecer para alguém, e de repente você esbarra ali, digamos, seja um treinamento que você ofereça para o mercado. E obviamente você nesse contato, você não é um C-level, você é um prestador de serviços e vai oferecer para a empresa os seus produtos. E que você não teve a chance de fazer um relacionamento, não teve a chance ainda de ter um contato prévio com os decisores. Então você vai bater na porta e falar com um assistente, com um analista de treinamento, eventualmente com um coordenador da área de treinamento, eventualmente com um gestor de recursos humanos, e nem sempre a decisão cabe ao gestor, mas cabe talvez num nível mais elevado. Então é necessário talvez construir essa ponte. Então, de que maneiras, pensando nesse nosso amigo que é mentor, que é consultor, que é prestador de serviços, e que precisaria ter esse acesso, e o ideal seria que tivesse, como você acabou de dizer, com quem decide que vai gostar de você e tal, e cria já uma condição mais favorável para ver um contato que vai gerar talvez uma venda. Como é que eu quebro essas barreiras? Tendo em vista que, enquanto são gestores, lidando com gestores, CEOs com CEOs, cria-se uma comunidade de pessoas que estão lá nesse nível de relacionamento, ou no conselho, ou nos conselhos de administração, mas de uma pessoa que não tem ainda essa condição de chegar para esse nível de pessoas que são os decisores. Que recomendações você daria para esse profissional? Entender que não tem atalho. É um passo de cada vez, é um processo de construção. Um presidente hoje não nasceu presidente, ele começou como office boy e foi desenvolvendo a sua carreira, né? Quando você tem, porque as pessoas elas não querem pagar o preço de crescer, de se desenvolver e de poder aumentar o seu nível de acesso. Elas querem de qualquer maneira acessar, e muitas vezes de uma maneira equivocada, o decisor. E aí arranha a marca pessoal e aí dá um tiro no pé, porque não é só ela que quer acessar um decisor, o mundo inteiro quer acessar o decisor, tem interesse de vender algo para essa companhia. E quando você não entende isso, você acha que está fazendo um movimento estratégico, mas no fundo você está fechando uma grande porta que talvez poderia fazer diferença. O que é importante a gente destacar, Reinaldo, de que existem dois grandes atores quando se fala em relacionamento. Você tem o decisor, que é de fato essa pessoa que você precisa acessar, mas você nunca gera esse movimento diretamente com ela. O que eu faço então? Você cria uma rede de influenciadores. Esses influenciadores é que vão ser ponte, caminho, meios para que você chegue no decisor. E é importante que esses atores estejam conectados. Porque se você quiser acessar, por exemplo, o Reinaldo, e eu não consigo acessar o Reinaldo, eu conheço o Francisco Martinez, que tem uma relação de confiança que vai me apresentar para o Reinaldo.
Então aí tem uma estratégia para que a gente possa derrubar as barreiras de acessar os grandes decisores. Primeiro, é saber de que eu preciso me desenvolver, e não só me desenvolver como executivo, mas eu preciso participar de ambientes, de ecossistemas que me obriguem a me elevar de nível de patamar e ao mesmo tempo desenvolver e estruturar uma rede de influenciadores e nutrir essa rede de influenciadores para que eles ativamente possam fazer essa aproximação que até então sozinho você tem uma grande dificuldade. Sim. Luciano, estamos chegando no final do nosso tempo, mas a vontade é fazer muitas perguntas aqui nesse papo tão agradável, tão gostoso e tão rico de conteúdo, principalmente e creio que bastante útil para você que está aí nos vendo, assim como creio bastante atenção também, porque afinal de contas, esses são os segredos para você conseguir, obviamente, melhores resultados do seu trabalho, da sua força, do seu produto que você oferece. E você falou também da possibilidade da criação, talvez uma das ideias lá do IMR, que é o Índice de Maturidade Relacional, IMR, que é o método que você criou. Depois daí advém a metodologia. De criar eventos, promover pessoas que vão participar de um evento e que ali vão trocar experiências. Como é que é esse evento? Se você já tem idealizado, se você tem interesse que as pessoas também conheçam e participem desse evento que você está idealizando. Como é que é isso? Às vezes, Reinaldo, as pessoas acham que eu tenho aversão a eventos. Não é que eu não acredito em evento, eu não acredito nesse formato de evento, onde você junta um monte de pessoas, todas elas tentando vender. Não vai dar certo. Sim. O que vai acontecer é você pulando de evento para evento. O que a gente pensa em fazer, e foi o meu convite para o amigo para que a gente pense junto nessa jornada, é você desenvolver metodologicamente eventos para aumentar a sua capacidade relacional. Ora, como é que é isso? Primeiro tem que fazer um trabalho de curadoria. Quem vai estar lá e quem tem match com quem. Fazer intencionalmente essa aproximação, treinar esse público para que eles possam de fato entender como é que eles se conectam a primeira vez com esse interlocutor que ele precisa conversar e como é que ele nutre depois do evento esse relacionamento para que o evento não morra no evento. Então você como eu, como empreendedor, nós somos sonhadores incansáveis. Eu tenho esse grande sonho de talvez criar esse espaço no mercado de eventos para poder oferecer algo que até então não existe, que é um ambiente colaborativo, pautado em reciprocidade, em poder primeiro ajudar as pessoas para depois você ser ajudado. Então a gente tem aqui na cabeça uma série de ideias que a gente está desenvolvendo, considerando a parceria aqui com o amigo para a gente poder eventualmente lançar, eu acho que nos próximos meses, o primeiro movimento para que a gente abrigue um número de executivos, de empresários, de empreendedores que queiram experimentar um evento dentro de um processo, dentro de uma metodologia, que ele possa sair desse evento e falar, puxa, não foi mais um evento que eu participei, mas foi o evento que foi o divisor de história na minha trajetória, na minha empresa. Que Deus te ouça e que você esteja atento. De repente, pode ser para você também muito interessante saber conhecer e, se for o caso, se você tiver interesse e estiver dentro do seu escopo, por que não participar desse evento que está sendo criado, idealizado já na cabeça, pelo menos depois. Tudo nasce na cabeça. Tudo começa num plano de ação, depois é a prática que vai fazer com que ele se concretize. Tudo nasce na cabeça. Primeiro eu penso, alimento esse pensamento, é que nem uma mulher grávida. Quando você vai, eu me lembro da minha filha, né? Quando a gente desconfiou que minha esposa estava grávida, ela foi fazer o teste. E eu fiquei no carro, porque não tinha onde parar o carro, e ela já voltou com um semblante de felicidade. E me deu o exame positivo. Quando eu peguei esse papel, a minha vida já foi transformada. Olha. Porque eu comecei a pensar no quê? No sexo, no nome, no quartinho, mas existia até então algo materializado? Não. Aí tudo existia um diagnóstico, que depois de 9 meses nasceu a Júlia, que é minha filha. É assim que a gente tem que trabalhar os nossos sonhos. A gente tem que ter um tempo de gestação.
E gestação é já viver como se fosse realidade. Foi aquilo que aconteceu com a minha vida, com a minha esposa e com a minha filha. E 9 meses, não falhou, veio a Júlia, que hoje é médica, com 27 anos. Parabéns. E está aí sendo motivo de orgulho para nós. Parabéns para você e para sua filha. Muito obrigado. Da mesma maneira que idealizei aqui, eu vou trazer o Luciano Rocha. Para mim vai ser uma honra, um orgulho. E esse filme, uma expectativa, confesso para você, Luciano, muito grande de receber aqui das pessoas. Bondade. Há quanto tempo que eu estou tentando, mas ele é muito ocupado, está sempre lá. Eu sei que sou de Jundiaí, lá, interior. E além disso, fez um sacrifício hoje. Só de Jundiaí que demorou 2 horas e meia enfrentando um trânsito, mas graças a Deus... Mas quando é para ver um amigo, vale a pena. Valeu. Luciano, muito obrigado. A satisfação assim, de você ter dado tanta informação útil, importante, com toda a sua experiência, mais do que isso, sua sapiência, que de uma maneira tocou a sensibilidade, espero, das pessoas que estão nos vendo aqui agora, que é o grande objetivo do nosso trabalho. Servir, ajudar, apoiar as pessoas. E você, na sua bondade, na sua generosidade, tem feito isso ao longo da sua vida, apoiando pessoas não só de alto nível, mas pessoas que estão crescendo ainda, daqui a pouco vão se tornar também pessoas que vão ter a oportunidade de participar dos seus grupos e sendo também estimulados por você na sua inteligência relacional e por que não conseguirem melhores resultados, melhores negócios, né, para a sua vida e serem mais felizes. É a sua missão de vida essa. Reinaldo, eu que agradeço. Você é sempre tão gentil, com uma paciência longâmica, porque não desistiu de mim. Eu confesso que era para eu estar aqui já há um bom tempo, por uma negligência minha, e eu reconheço aqui publicamente, a gente não conseguiu, e hoje com a tua humildade, gentileza, insistência, a gente conseguiu estar aqui hoje, podendo compartilhar essas nossas histórias. Eu quero dizer que sou muito grato pela oportunidade, pelas palavras que eu sempre recebo do amigo, mas eu não posso me furtar de reconhecer e também dizer a importância, o carinho e a admiração que eu tenho por você, pelo teu trabalho, pela tua família, e que temos grandes coisas ainda para construir juntos. Obrigado mesmo, Luciano. E claro, para você, que é o fruto do nosso trabalho, com a expectativa de que, olha, valeu a pena, que bom isso. E ficamos por aqui agora, esperando aqui. Um detalhe, se quiser deixar o seu contato aqui, se alguém quiser te conhecer, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, alguma coisa assim, algum executivo, fique à vontade. O e-mail é luciano@primeleadsbrasil.com.br. Vou colocar lá no Luciano Network, Luciano Prime Leads, vão me encontrar com facilidade. Tá bom. Obrigado, Luciano. Ficamos por aqui hoje, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.